Tudo bem, Bom Ernesto? Como é dia. que você está? Bom dia, Marco Antônio. Bom dia. Estou aqui em condições aqui meio improvisadas e tá engraçado aqui a câmera, o ângulo e tudo. Mas bom dia para você. Que bom estar aqui com vocês, Stan, Wagner, todo mundo. Bom dia, Ernesto. Imagina, eu acho que está só batendo um retorno aqui. Eu não sei como é que está o nosso áudio, se você consegue ouvir a gente. Está ouvindo Eu, bem a eu gente? consigo, eu consigo. O problema é que eu não consegui conectar meu microfone. Não, não Então eu tem estou com o problema. microfone do. Dá para te ouvir bem. Dá para te ouvir Ah, bem. que bom, que bom. Vamos lá. Eu vou trazer aqui uma matéria, Ernesto, na verdade é um post do McCormick que eu queria ler para você. Eu acho, Torre, para o som do Ernesto não vazar com o meu áudio, dá uma mutada nele enquanto eu leio para ele esse post que eu quero ouvir do McCormick. Vamos lá. Ai, Jesus. A gente tem... pode subir o post do McCormick, que está no primeiro link aqui. Ele fala o seguinte, Ernesto. O juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, né, o ministro no caso, é que ele chama de juiz, mas é justice, a expressão americana, está armando o judiciário para fraudar a eleição de 26, silenciando a oposição e protegendo o presidente Lula. A acusação de @Jair Bolsonaro não é justiça, é perseguição política, assim como o que foi feito ao presidente Trump. Moraes também é uma ameaça aos Estados Unidos da América, censurando empresas americanas, suprimindo a liberdade de expressão e violando a soberania digital. Suas táticas autoritárias exigem ação. Peço ao governo Trump e ao Congresso que imponham sanções, sanções que eles chamam de Magnitsky, proibições de visto e penalidades econômicas. Os Estados Unidos devem defender a democracia, a liberdade de expressão e o Estado de Direito antes que seja tarde demais. @Real Donald Trump, né? @Donald Trump. E ele coloca aqui ainda um print falando: o povo do Brasil merece eleições livres e justas, não tirania judicial. Se nós ficarmos sem fazer nada, nós mandaremos um precedente, uma mensagem perigosa que os Estados Unidos toleram a manipulação da democracia. O discurso está maravilhoso, Ernesto. Como que a gente tem que ler a postura e a ação dos parlamentares americanos? A gente falou antes da Salazar e do No Censors on Our Shores Act, que está para ser votado amanhã também. Como que você tem acompanhado os parlamentares americanos sobre este ponto? Marco Antônio, está na ordem do dia, isso hoje nos mais altos níveis aí do Congresso americano, dos meios políticos americanos, né? Então, o Brasil está totalmente no radar, essa é a primeira coisa. Segundo, acho que há duas vertentes principais nessa fala dele. Uma é a questão específica da, digamos, censura do Alexandre de Moraes contra companhias americanas, portanto, isso afeta empresas e cidadãos americanos, ou cidadãos, inclusive brasileiros, residentes legalmente nos Estados Unidos, né? Então tem uma questão de jurisdição, né? Ações do STF brasileiro afetando cidadãos, pessoas físicas e jurídicas americanas, né? A segunda é a questão do papel dos Estados Unidos como, digamos, que o Trump está querendo tomar, aparentemente, ou os republicanos querendo tomar para eles, que eu acho que é importantíssimo, de uma espécie de defensor de liberdades democráticas em outros países, né? Eu acho que isso é uma das características importantes desse governo Trump, é de tender a perceber que, pelo menos nas Américas, se você não tiver regimes democráticos, isso complica toda a agenda que eles querem fazer nos Estados Unidos. Oi, pessoal. Estamos aqui nesse começo de 2025, estamos no começo do que pode ser um mundo novo. Todo o projeto totalitário, globalista, sociedade de controle, totalitarismo chinês, russo, terrorismo, Foro de São Paulo, tudo isso, de repente, está na defensiva. Por quê? Donald Trump, Estados Unidos, criando uma aliança, querendo criar uma aliança internacional de defesa da liberdade, defesa do mundo livre, de promoção ativa do mundo livre. Isso está mudando o jogo para todos nós, inclusive no Brasil. Nos últimos anos nós estivemos aí totalmente cercados
por um projeto totalitário de censura, tanto no Brasil quanto no mundo. Isso, de repente, pode mudar e pode ser a grande esperança para nós brasileiros, que estávamos aí praticamente sem esperança de uma mudança nos últimos tempos. A gente está analisando tudo isso na Academia Folha Política. A Academia Folha Política é um projeto onde eu tenho o meu curso de logopolítica, onde a gente discute a realidade da política nacional e internacional à luz da filosofia, da história, dos fundamentos da civilização ocidental. Lá eu tenho também a Agenda Liberdade, que é um formato totalmente inovador aí, de conversa direta entre os integrantes da academia e eu próprio, né? Não é apenas assim um chat, é uma interação direta através de Zoom. Isso é um projeto novo que a gente tem. E estamos lançando várias outras iniciativas, tudo isso dentro da Academia Folha Política. E você tem acesso agora, se quiser entrar neste momento na Academia Folha Política, a uma promoção especial. Nós estamos oferecendo todo esse material, novo material, todas as semanas, com tudo aquilo que já está lá. Nos últimos 3 anos já estamos trabalhando nisso. Estamos oferecendo tudo isso por R$ 330 no formato da anuidade, e R$ 37 por mês no formato da mensalidade. Tá? Promoção especial de começo de ano. Aproveite. R$ 330 a anuidade, 37 mensalidade. Tudo isso você pode descobrir aqui. Clique no link, faça parte da Academia Folha Política. Te espero lá. Um abraço. Bem, então há uma questão específica de jurisdição e há uma questão de papel global dos Estados Unidos, o papel internacional dos Estados Unidos, como defensor da democracia. Essas duas convergem para uma, digamos assim, quais são os dentes que isso tem para morder, né? Ele faz referência, então, à Lei Magnitsky, que é uma lei de alguns anos atrás que foi passada para, de alguma maneira, punir agentes russos que tinham, na Rússia, perpetrado abusos de direitos humanos contra pessoas lá na prisão e tal. Ou seja, a referência basicamente é essa, né? Lei Magnitsky, nada, e engraçado que nada na Lei Magnitsky foi feito contra cidadãos americanos necessariamente, né? Cidadãos russos, né? Cidadãos russos perpetrando abusos de direitos humanos na Rússia, né? Então ele faz apelo a essa referência. Olha, precisamos de algo semelhante, aplicar algo semelhante ao caso do Brasil, a pessoas, né, do Brasil que cometeram abusos de direitos humanos. Então, ele tem um quadro conceitual, né, na questão da jurisdição e na questão do papel internacional dos Estados Unidos, e tem uma linha de ação que ele está propondo, que são sanções, cujo modelo já existe na Lei Magnitsky dos Estados Unidos, que basicamente é proibição de entrada, confisco de bens, etc. Lembrando que, recentemente, agora há alguns dias, o Trump soltou um decreto, né, uma ordem executiva, que pode também ser correlacionada com isso, que é quando ele congelou os bens e aplicou outras sanções ao promotor lá do Tribunal Penal Internacional por ter alegadamente cometido abuso de jurisdição e interferido então com Israel especificamente, mandado prender o Netanyahu, coisa que foi considerado ilegal, abusivo, etc. Então, existe uma referência mais anterior, que é a Magnitsky, e uma referência que eles não estão fazendo aqui, mas que me parece muito importante, porque já é desta administração Trump, essa do Tribunal Penal Internacional. Tem uma analogia importante. De modo que eu vejo como um processo que está crescendo, que tem, então, uma base conceitual e que tem uma linha de ação. Muito, muito legal esse esclarecimento do ministro, porque eu ia entrar também, eu não perguntei sobre a Lei Magnitsky, mas eu acho que está muito claro que os Estados Unidos têm uma nova diretriz a respeito do que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Você vê pelo discurso do J.D. Vance na Europa e pela postura deles. Inclusive, só para título de informação também para a nossa audiência, eu queria colocar o post aqui do senador Mike Lee. Ele coloca o seguinte, está em inglês, mas eu vou ler traduzido para vocês. O único juiz pode causar danos imensos, especialmente se esse juiz estiver tentando usar o sistema judicial como arma para impactar a política eleitoral. Se isso está acontecendo no Brasil, o governo dos Estados Unidos precisa saber. Viajarei para o Brasil no final deste ano com alguns dos meus colegas do Senado e pretendo fazer algumas perguntas difíceis sobre o juiz Alexandre de Moraes
e a suposta instrumentalização política do sistema judiciário brasileiro. Então, quer dizer, o caldo tá fervendo, Ô, Sté, tem uma pergunta pro ministro, nosso Ernesto Araújo? Então, ministro, a minha pergunta é um pouco mais complexa, porque a gente está vendo essa questão da Ucrânia, né? Do Donald Trump, da Ucrânia, da Rússia. Eu queria saber mais ou menos a sua opinião e que você explicasse um pouco disso para a gente, porque eu estou vendo bastante gente com dúvida, né, da postura do Donald Trump com relação ao Zelensky. E eu entendo a posição dele, porque, se não me engano, foram 170 bilhões, né, de dinheiro americano que foi para essa guerra. E me parece que até a União Europeia passou a se dobrar, né? Inclusive, ontem ele estava com o Macron e falaram coisas nesse sentido. Eu queria saber a sua opinião e para que lado que você acha que vai isso, que o senhor acha que vai isso. Perfeito, Sté. Olha, eu acho que esse hoje é o grande calcanhar de Aquiles aí da política do Trump. A atitude que ele adotou, sobretudo a partir da última semana, em relação à Rússia e Ucrânia. Tá? Eu até fiz um programa sobre isso, uma live no meu canal. Eu não concordo em absoluto com a posição que ele adotou, que o governo Trump adotou, de uma aproximação total com a Rússia e um desmerecimento total em relação ao Zelensky e à Ucrânia, né? Eu entendo a ideia de negociar uma paz, dos Estados Unidos chegarem como promotor de uma negociação de paz, mas acho que isso teria que ser feito com base na verdade, né? Quem fez a guerra, quem promoveu a guerra, que foi a Rússia, né? Uma guerra expansionista, uma guerra de agressão, uma guerra de conquista absurda, e de quem simplesmente se defendeu dessa invasão com toda a legitimidade, né? Que foi o Zelensky e o povo ucraniano, porque o povo ucraniano está com o Zelensky, né? Então, eu vejo a posição americana baseada em narrativa de que o Zelensky né, desviou dinheiro, de que ele, de alguma maneira, desmerecendo o Zelensky, o que significa desmerecer o povo ucraniano, o esforço do povo ucraniano. Então, eu acho isso moralmente inaceitável, né? E além disso, isso acho que compromete toda a agenda que o Trump, ou pode comprometer toda a agenda que o Trump está querendo promover, por exemplo, no combate ao crime organizado, do qual a gente até já falou aqui, eu acho, em alguma ocasião no programa, né? Porque, por exemplo, por um lado, o Trump já declarou o Tren de Aragua, né, venezuelano, gangue venezuelana, como um dos cartéis terroristas que está querendo combater com base na caracterização desses cartéis como terroristas. Bem, o Tren de Aragua tem sua base no regime venezuelano, no regime Maduro, no regime Maduro, que tem como um dos seus principais aliados internacionais, se não o principal, a Rússia de Putin. Então, você reforçar Putin significa reforçar Maduro, significa reforçar o Tren de Aragua que ele está querendo combater. Então, está querendo combater de um lado e tem abrindo a porta para os seus inimigos nas costas, né? A Rússia não vai deixar de apoiar, pelo contrário, agora com mais recursos, sem sanções, né, que é o que os Estados Unidos querem impor, com uma nova, né, desenvoltura que o Trump está entregando para o Putin, vai redobrar a sua presença na América Latina, né, sempre em apoio a regimes que, por sua vez, estão totalmente ligados aí ao crime organizado. Então, isso é que eu não entendo, será que não tem alguém pensando nisso, né? Eu vejo, portanto, o Trump em todo o mais, também em toda a campanha contra os organismos internacionais tomados por uma agenda woke, tomados por uma agenda destrutiva do Ocidente, destrutiva da liberdade, está perfeito, né? Na agenda da guerra cultural, está perfeito, na agenda da liberdade, está perfeito, né? Na agenda de promover a liberdade no mundo, inclusive com impactos no Brasil, está perfeito. Por outro lado, vai. Então, entregar, no fundo, não só o território ucraniano, mas a legitimidade da guerra na mão do Putin, né? Isso vai destruir tudo. Oi, pessoal. Estamos aqui nesse começo de 2025, estamos no começo do que pode ser um mundo novo. Todo o projeto totalitário, globalista, sociedade de controle, totalitarismo chinês, russo, terrorismo, Foro de São Paulo, tudo isso, de repente, está na defensiva. Por quê?
Donald Trump, Estados Unidos, querendo criar uma aliança internacional de defesa da liberdade, defesa do mundo livre, de promoção ativa do mundo livre. Isso está mudando o jogo para todos nós, inclusive no Brasil. Nos últimos anos nós estivemos aí totalmente cercados por um projeto totalitário de censura, tanto no Brasil quanto no mundo. Isso de repente pode mudar e pode ser a grande esperança para nós brasileiros que estávamos aí praticamente sem esperança de uma mudança nos últimos tempos. A gente está analisando tudo isso na Academia Folha Política. A Academia Folha Política é um projeto onde eu tenho o meu curso de logopolítica, onde a gente discute a realidade da política nacional e internacional à luz da filosofia, da história, dos fundamentos da civilização ocidental. Lá eu tenho também a Agenda Liberdade, que é um formato totalmente inovador aí, de conversa direta entre os integrantes da academia e eu próprio, né? Não é apenas assim um chat, é uma interação direta através de Zoom. Isso é um projeto novo que a gente tem. E estamos lançando várias outras iniciativas, tudo isso dentro da Academia Folha Política. E você tem acesso agora, se quiser entrar neste momento na Academia Folha Política, a uma promoção especial. Nós estamos oferecendo todo esse material, novo material, todas as semanas, com tudo aquilo que já está lá. Nos últimos 3 anos já estamos trabalhando nisso. Estamos oferecendo tudo isso por R$ 330 no formato da anuidade, e R$ 37 por mês no formato da mensalidade. Tá? Promoção especial de começo de ano. Aproveite. R$ 330 a anuidade, R$ 37 mensalidade. Tudo isso você pode descobrir aqui. Clique no link, faça parte da Academia Folha Política. Te espero lá. Um abraço.